Hallo, liebe Leute, was geht ab? Oi, meus queridos, tudo bom com vocês? Olha quem está aqui, olha quem está aqui, olha quem está aqui. Minha bebezinha, olha como ela tá gorda, ó. Ai, 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 ai. Vai, Nainá, vai lá, Nainá, vai pra caminha. Ela sobe na minha cama, entra por debaixo dos lençóis e dorme. Mas pelo visto ela não tá afim hoje. Me ausentei semana passada, mas estamos de volta, sempre aqui de uma forma ou de outra. Quando eu não faço vídeo, gente, é que a gente tá meio sem inspiração, eu não gosto de forçar a barra, sabe? Fiz vídeos muito ruins já por forçar a barra, eu tive até que excluir alguns deles, né? Então é isso aí. Mas estamos de volta para trazer um tema que eu ia abordar na semana retrasada, né? Quando eu falei do marketing social na igreja mórmon, mas enfim, eu sou falante, a coisa começa a ficar meio prolixa, e aí não deu para abordar. E às vezes a gente está gravando e o vídeo vai tomando um outro rumo. Agora vamos combinar uma coisa que foi meio puxado, né? O vídeo, uma confissão minha na verdade, né? Eu abri realmente a minha história. Claro que eu ocultei algumas coisas ainda mais graves, mas eu acho que já deu para as pessoas entenderem. A intenção ali é mostrar para a pessoa o que me leva a estar aqui conversando com você sobre essa organização, né? É claro que aquelas violências todas poderiam ter acontecido em qualquer contexto, né? Mas não se esqueça que nós estamos vendo com uma organização que se diz guiada por Espírito Santo. Eles dizem que os líderes, que os missionários são chamados por Deus, que se houver alguma coisa incompatível com a dogmática deles, com a doutrina deles, esses líderes, por inspiração, serão destituídos. Então a gente prova cada dia mais que não existe porcaria nenhuma de revelação naquele lugar, não é? Entretanto, eu quero só fazer alguns comentários antes disso. Primeiro, com relação às resignações. Eu ainda estou recebendo confirmação das resignações do Quit Mormon, algumas, mas está acontecendo o seguinte, pessoas que pediram lá atrás ainda não receberam, então a gente está usando esse sistema de mandar aquele modelo de carta que eu criei para o líder da ala, e aqueles que se sentirem desconfortáveis, vocês passam para mim o contato do bispo e eu faço essa intermediação. Assessoro vocês extrajudicialmente, não é um processo judicial. Mas eu recebi 13 confirmações essa semana de pessoas que pediram muito recentemente, eu acho que faz uns 2 meses que eles pediram, talvez um pouco mais, um pouco menos, não me lembro, que foi o Rui, a mãe dele, a dona Teresa, e a Sônia, tá? Então a gente recebeu, eles já estão lá com um documento que comprova que eles é que pediram para sair. Caso levianamente seja levantada a hipótese de que eles foram excomungados ou saíram porque fizeram alguma coisa errada, eles podem provar. Não que eles precisem provar algo para alguém, mas eles têm um documento que assegura que foi a pedido deles. Eles excomungaram a organização e não o contrário. E é aí que a organização Mormon se sente afrontada, porque eles constatam que eles não têm poder sobre a pessoa. O poder deles é meramente ilusório. E aqueles que eles conseguem cativar e manter lá dentro, eles se esforçam para segurar, né? E é isso, mas a gente sabe, né? Sião, como é que eles falam? Sião, segue Sião, não sei o quê, como é que é? Ah, esqueci. Mas vamos pensar o seguinte aqui, outro tema que eu quero trazer para vocês, uma amiga minha conversando ontem com ela, me disse que foi assediada por um bispo, né? Nós temos vídeos sobre a cultura do estupro, eu vou trazer mais conteúdo, eu tenho uma material, mas eu acabo não trazendo porque a gente vai seguindo o que vai acontecendo no dia a dia da gente, né? A gente sempre tem um material para trazer. E ela me contou como foi, que ele começou a fazer carícias nas costas dela, né? Eles estavam em algum lugar da capela, o bispo atrás dela, ela estava conversando, parece, com alguém, mas a pessoa não se dava conta, ele afagava, colocava a mão no corpo dela, tal, meio aqui de lado, e ela disse que ela ficou estática, que é a reação de muitas mulheres quando são assediadas, de não conseguirem reagir, paralisadas, porque não esperam. A ocasião é tão absurda, tão imprópria, né, numa igreja, né, porque assim, as mulheres eu acho que ficam um pouco mais atentas no metrô, né, enfim, sabe assim, lugares públicos, onde você sabe que o assédio possa acontecer, mas numa igreja, por isso que eu trouxe aqueles exemplos lá do João de Deus, né, de como ele assediava as vítimas, ele atraía as vítimas para o lugar deles, é o lobo atraindo a ovelhinha, né, que em defesa, vem cá, você está no território do cara, ele sabe que você está ali, vendo ele como um homem de Deus, como uma autoridade, que tem poder sobre você, então ele vai ter total controle. E esses predadores sexuais agem dessa maneira. Então você imagina quantas pessoas não foram aliciadas, abusadas e ou estupradas e ninguém sabe.
E veja bem, criancinhas são colocadas em entrevistas sobre dignidade numa sala fechada com um homem adulto sem a presença dos pais. Eu fui colocado, eu tinha 6 anos de idade, com 5, 6 anos de idade, me diziam que eu ia para o inferno. Eu vou trazer um vídeo sobre os prejuízos, tá? Sobre a religiosidade na cabecinha das crianças. Eu peguei um material muito bom de psicólogos, psicanalistas, né? De pais que tentam impingir, impor aos filhos, né? As crenças que são só deles. E às vezes os pais estão com a melhor das intenções, né? Aí não, ouça funk que é coisa do diabo. A filha tá lá rebolando a bunda, dançando, o pai já vem com um pedaço de pau, porque chama o líder da igreja para expulsar o demônio da filha, né? Que ignorância. Que ignorância. Eu sei que o vídeo da semana passada, retrasada, foi muito revelador. Eu ocultei alguns pontos ainda mais fortes, tá? O objetivo era o que eu disse, que as pessoas saibam os motivos que me levam a estar aqui. Eu acho que ficou bem claro. Entretanto, houve um comentário de uma pessoa, né, de um ser humano, chamada Edileuza Esturaro. Ela vem comentando nos vídeos há muito tempo, eu nunca dei a menor atenção, porque veja bem, se você não gosta do conteúdo, ok, você tem espaço para comentar, desde que não seja ofensivo, mas a melhor maneira de você protestar contra o meu trabalho é tu não assistir, não curtir ou discutir e não comentar, porque curtindo ou discutindo, isso acaba mostrando para o YouTube que tem relevância e o vídeo é espalhado, é divulgado. Quando tu comenta, também. Tá? A melhor maneira é você nem assistir, que assim você consegue, de certa forma, sabotar o canal. Tá? Então ela disse que a minha história era uma merda, uma coisa assim, que a minha família era toda podre, inclusive minha avó, né? Então eu fui stalkear, pesquisar quem era essa pessoa tão elevada, de nobre estirpe, provavelmente realizada em sua vida, uma pessoa provavelmente muito instruída, muito diplomada, viajada, né? Uma pessoa bem preservada fisicamente, né? Com cabelo bem tratado, com uma pele boa, né? Porque pessoas que se colocam nessa posição de insultar a estirpe dos outros, chamando-as de podres, precisa estar numa posição de muita superioridade, né? Enfim, essa pessoa realizadíssima, né? E mórmon, claro, pertencente à única organização verdadeira da face da Terra. Eu achei o perfil dela no Facebook. Se vocês vissem o tipinho de quinta que essa mulher é, eu não vou falar muito da aparência, senão vocês vão começar a falar, pô, esse cara não tem respeito. Mas eu não sou obrigado a respeitar quem não me respeita. Eu tenho aqui guardado o print do comentário, a data, a hora, e aqui estou fazendo apenas a minha defesa e tenho o direito de revidar, sim, garantido por lei, tá? Uma mulher solitária, de uma idade um pouco mais avançada, tá? Aparentemente, aqui esse povo mal cuidado, você sabe, eles têm 30 com cara de 50, então a gente não sabe, né? Aliás, para ela se tornar uma mulher de quinta, ela precisava evoluir muito, porque ela consegue ser pior do que isso, né? Solitária, sem filhos, né? E eu não quero ter filho também, mas você vê que ela está esperando, sabe o quê? O maridinho lá na próxima vida, que vocês aí, que não é mórmon, saibam, se tu não casar nessa vida, porque o ideal é casar com alguém que pertença à organização, se não casar tá tudo certo, espera a podreça ali, que lá em cima, no reino celestial, Deus vai te dar um maridão. Só que saiba também que tu vai ter que compartilhar o marido com as outras, porque lá em cima é polígamo, e poliâmbio também, né? Porque se aqui foi, lá também vai ser. Então homens se casam com mulheres casadas, já com outros homens. Então é uma farra. Ela tá esperando esse momento, né? Para chamar a minha família de podre, né? Ela deveria se olhar um pouco mais, fazer um exame de consciência, né? Analisar ela em relação ao mundo, porque pelo que eu vi é uma mulherzinha aí de uma cidadezinha pequena do interior, da grande São Paulo, né? Vive numa situação econômica simplória, né? Eu já passei por isso, conheço, de olhar eu já sei, eu bato o olho, eu já sei. Bom, quem é que não sabe identificar pobre, né? É fácil, né? Só você tá na estampa ali, ó, pá, passo fome. Eu era assim. Então, quer dizer, é complicado, né? Vocês me desculpem, eu não quero ser cruel. Não quero ser cruel, mas eu acho que quando a gente vai julgar o outro, a gente tem que tomar muito cuidado, né?
tudo que a gente diz tem repercussão. Tudo, então é melhor a gente ficar quieto. Então, essa pobre coitada fica na igreja mórmon e apodreça por lá, tá bom? A gente sabe como são as coisas. Quero trazer para vocês também mais algumas informações interessantes que, por exemplo, a previsão é que evangélicos devem superar católicos a partir de 2032. Gente, isso são 11 anos, tá? A vantagem católica atualmente, essa publicação foi de fevereiro de 2020, já faz 1 ano e meio praticamente. Então é 64%, 22% para católicos, 64% para católicos, 22% para evangélicos hoje em dia. E é um boom mesmo, né? Eles conseguem reunir milhões de pessoas naqueles shows com música, que eu gosto, inclusive. Eu cheguei aí uma vez numa igreja que é evangélica, que eu nem sei qual era, inclusive, que era nesses bairros que eles... Que a diferença dos mormons é que eles têm baita terreno lindo, né? Quadra esportiva, etc. E tal. E nesses bairros muitas vezes é um galpãozinho improvisado, levanta lá aquela porta lá de boteco, coloca umas cadeirinhas e é lá que acontece o culto mesmo, né? Então essa é a estimativa, tá? 22 milhões, hoje em dia nós temos 125 milhões de católicos no Brasil. E a estimativa é que em 2032 haja 90 milhões de evangélicos, neopentecostais e neopentecostais, tá? E eles vêm num crescimento acelerado aí, e enfim, né? Outra informação interessante que eu descobri aqui, Bolsa Igreja. Uma igreja evangélica doa R$250 para membros em vulnerabilidade financeira. E aí eles têm um comentário interessante que ele diz assim: saibam que se tivéssemos recursos sobrando, faríamos isso por todas as pessoas da comunidade. Mas por enquanto só podemos ajudar aqueles que frequentam a igreja. Né? Bonito, legal, bacana. Na igreja mórmon isso não existe, a igreja mórmon não bota dinheiro na mão de ninguém. Tá? Eles ajudam de outra forma, mas como já fizemos vários vídeos aqui, provamos que eles ajudam com uma ínfima parte do que eles acumulam. E é muita grana, muito dinheiro mesmo, certo? E aqui outra informação sobre doações evangélicas. Então estou trazendo isso porque, veja, a igreja mórmon sai por aí alardeando que é a igreja que mais cresce no mundo e as denominações evangélicas estão se espalhando no mundo afora, né? Olha, o que eu penso sobre isso eu acho preocupante, né? Eu não frequento, respeito, sei que tem evangélicos aqui, mas eu acho muito preocupante, porque eu vou trazer para vocês um vídeo onde os países onde a religião é mais fraca, e são países extremamente desenvolvidos, ninguém precisa ficar rezando para Deus para ter o que comer amanhã, porque a pessoa, nesses países, tem as suas necessidades mais básicas atendidas pelo Estado, né? Tem emprego, tem qualidade de vida, o pobre tem casa, tem carro, tem saneamento básico, tem comida na geladeira, tem roupa boa, né? Viaja, né? Então a religião acaba se tornando algo secundário. Eu vou trazer países como a Suécia, Holanda, né? Países praticamente ateus, extremamente desenvolvidos. A religião muitas vezes impede o debate de questões importantíssimas, que no Brasil já não está acontecendo. Nós temos um presidente da República que ajoelha, reza para Deus, uma Bíblia na mão e uma arma na outra. Acabou por aí, né? Não precisa falar mais nada. Né? Ele quer matar quem? Seres humanos? E o arrependimento, o amor e o perdão? Isso é bíblico. Mas enfim, eu começo a ficar indignado, né? Mas aqui tem um dado interessante, de que evangélicos... É uma matéria antiga, tá? Do Estadão. Eu vou deixar todas as notas ali embaixo para vocês. 2010, tá? Então, mas de qualquer maneira nos dá uma visão, um quadro aqui para a gente poder analisar. Doações de evangélicos superam R$1 bilhão por mês. Com mais adeptos, a Igreja Católica arrecada menos dinheiro, que tem como um dos destinos as campanhas políticas, segundo especialistas. Religião e política sempre ali atrelados. E a bancada evangélica no Congresso cada vez mais poderosa. Então, meu amigo, esquece debate. Debater, gente, não precisa provar. Quando eu falo da minha posição sobre aborto, por exemplo, que eu acho necessário discutir essa questão, não precisa provar, mas debate, conversa com a sociedade, consulte a sociedade civil. Não vamos aprovar, mas então vamos criar mecanismos, vamos falar de educação sexual. Não, na escola você vai ensinar sexo. Que ignorância! Educação sexual, planejamento familiar, planejamento financeiro. A gente vê crianças aí colocando filho no mundo com 10, 12 anos de idade. Crianças muitas vezes estupradas que vocês vão lá na porta do tribunal fazer protesto chamando a criança de demônio porque ela quer abortar.
ela foi estuprada, mas enfim, a gente já abordou esse tema, né? Rapidinho, que eu quero hoje trabalhar aquela questão. Eu estou trazendo para não perder esse conteúdo que eu acho que é importante. Olha só os números, gente, é muita coisa. E as pessoas preferem doar para a igreja do que para organizações não governamentais, as chamadas ONGs, né? Então, as igrejas evangélicas do Brasil recolhem por mês entre seus fiéis, por mês, gente, R$1 bilhão. Precisamente R$1.032.081.300. A Igreja Católica, que tem mais adeptos espalhados pelo país, arrecada menos, R$680.500.000. Tá? Os números estão na pesquisa sobre religião realizada pelo Instituto Análise, com 1.000 pessoas em 70 cidades brasileiras. Entre os evangélicos, as igrejas que mais recolhem são as pentecostais, como a Assembleia de Deus, as neopentecostais, como a Universal do Reino de Deus, que é uma máquina de fazer dinheiro. Seus cofres engordam mensalmente com doações que chegam a quase 600 milhões. Cada fiel ajuda com média R$ 31,48, mais que o dobro das esmolas que os católicos deixam nas suas paróquias, que é em torno de R$14. Parece pouco, né? Eu dou R$30 para uma igreja, em média é isso. Mas membro por membro doando, gente, isso vira um montante. E as igrejas aqui são fachadas para lavagem de dinheiro, né? Existem países que têm legislação mais forte para evitar isso. De qualquer forma é muito complicado, porque esse dinheiro não é tributado, tá? Então é isso aí, para onde isso vai, a gente já sabe para onde, né? Então, e muito desse dinheiro é usado para financiar campanhas políticas, porque eles estando atrelados com políticos, eles conseguem espaço, eles conseguem ampliação de isenções, eles conseguem benefícios, eles conseguem dinheiro, eles conseguem visibilidade, enfim. É o poder, né? Você tem que se ligar ao poder. Dinheiro e poder são as duas faces da mesma moeda, correto? Tudo isso aqui são matérias grandes e vocês leem se quiserem e se puderem, tá? Eu quero falar agora uma coisa tão linda que eu li, não é um site oficial da seita Mormon, mas seita barra corporação, barra empresa. Mas é um site mais fé, que é muito visitado por mormons, recomendado por mormons, tá? Então a gente vai trabalhar essa manipulação, esse engodo que estão colocando aqui. A gente já vem trabalhando isso em vários vídeos. Eu não vou detalhar uma gama enorme de argumentos, porque eu tenho isso já pontuado em vários vídeos aí, tá? Então a gente vai só passar. O título é muito sugestivo, é muito interessante. Cuidado para não cair nessa, né? Uma igreja para todos, pais solteiros, gays, pobres, ricos e etc. Que bonitinho, já começa lindo, é sempre lindo, né? Igreja é tudo muito lindo, né? Aí eles falam assim, olha, o livro de Mormon, a pedra fundamental da nossa religião, esse texto é de 2018, me trataram, então faz aí 3 anos. Interessante, o livro de Mormon, a pedra fundamental da nossa religião. Hoje eles estão mudando isso aí. Eles falam assim, a pedra fundamental da nossa religião é Jesus Cristo, porque como há muito argumento que rebate a autenticidade do livro de Mormon, e na realidade, se nunca foi encontrado nada num povo que viveu, em termos de história do mundo, né, da história da humanidade, recente, e não se encontra nada, a gente pode desqualificar. Tá bom? E o próprio profeta Mormon, como eu já disse outras vezes para vocês, já disse que ele é um livro mais espiritual do que histórico. Ou seja, é uma grande fraude, só que ninguém entendeu, né? Quando você está hipnotizado ali dentro, você não consegue assimilar. Até te passa, até te atravessa uma informação, mas o teu cérebro está treinado para repelir. Então você já foge disso aí, tá bom? Então ele diz assim, nesse livro de Mormon diz assim, Deus convida todos a virem a Ele e a participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto os judeus como os gentios. Que bonito! Bom, a gente já fez vários vídeos sobre o racismo, né? Mas eu quero só trazer para vocês aqui rapidamente uma fala do Harold Billy que eu não trouxe, mas a gente tem vídeos aí com... Eu tenho vídeo que eu pego todas as passagens do livro de Mormon e trago trechos de discursos de lideranças mormons, das mais antigas, das mais recentes, tá? Onde eles realmente deixam muito claro que o negro não é bem-vindo, tá? Então assim, mas essa parte do Harold Billy eu não conhecia. E ele traz alguns conceitos muito interessantes. Olha que interessante. E aqui tem uns ensinamentos muito comuns na organização Mormon. Olha só o que ele diz. Harold Billy foi um profeta Mormon da antiguidade. Antiguidade que eu digo assim, século XIX, tá? Não há verdade mais claramente ensinada no Evangelho de que nossa condição no próximo mundo dependa do tipo de vida que vivemos aqui. Tá? Olha o que ele fala assim. Não é igualmente razoável supor que as condições em que vivemos agora, atualmente, foram determinadas pelo tipo de vida que vivemos no mundo pré-existente dos espíritos?
Deus é um pai justo, que alguns de seus filhos nascem de uma raça iluminada em uma época em que o evangelho está próximo à terra, enquanto outros nascem de pais pagãos em um país atrasado e ignorante. E ainda, outros nascem de pais que têm a marca de uma pele negra, com a qual a semente de Caim foi amaldiçoada, e cujos descendentes deveriam ser negados os direitos do sacerdócio de Deus. E aí, o que a gente fala? O que a gente faz sobre isso? Aqueles no mundo espiritual, mesmo infiéis ou não valentes, foram indubitavelmente autorizados a tomar corpos mortais, embora sob pena de limitações raciais, físicas ou nacionalistas. Obviamente, estou parafraseando, tá? Estou fazendo aqui uma leitura dinâmica. Obviamente, havia muitos espíritos com graus variados de fidelidade. Não podemos supor com esses ensinamentos que o progresso e desenvolvimento que fizemos enquanto espíritos nos trouxeram privilégios e bênçãos aqui, de acordo com a fidelidade no mundo espiritual. Então assim, quem nasceu norte-americano, o que ele está dizendo é o seguinte: quem nasceu norte-americano, branco, tá, de origem europeia, e que foi apresentado as maravilhas do Evangelho dos Mormons, o Evangelho restaurado, recebeu essa coroação por ter sido fiel no mundo espiritual. A condição que você vive aqui tem a ver com a vida que você viveu no mundo espiritual, na guerra dos céus. Então Deus, ele não ficou satisfeito com a tua demonstração de obediência lá na guerra dos céus. Isso é teologia mormon, tá? Na guerra dos céus. Você ficou do lado dele por medo, você não foi tão valente lá. Lá você não se entrincheirou, você não se perfilou junto com as tropas lá para lutarem contra os espíritos maus. Então, não contente com isso, ele te amaldiçoou nessa vida. Ele te deu o corpo mortal porque você ficou do ladinho dele ali quietinho e tal. Você foi aquele cara que na última hora escolheu um lado que venceu. Sabe essas coisas? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Os mais fiéis, os mais nobres, os mais aguerridos foram abençoados com a pele branca, foram abençoados vivendo em um país nobre como os Estados Unidos da América. Para aqueles que não conhecem a Europa, recomendo conhecer, aí vocês vão ver o que é um país de verdade, o que é um continente desenvolvido de verdade, né? Então, se você nasce com uma deficiência, se você nasce negro, se você nasce gay, se você nasce, sei lá, pobre, né? Então, tudo isso você, na verdade, Deus te colocou essas maldições, essas dificuldades, porque você não foi muito nobre lá em cima. Então, e não satisfeito com isso, ele ainda mandou os espíritos expulsos de lá para virem aqui na tua cabeça, ó, e ainda te colocou um véu do esquecimento na cabeça. Ou seja, uma vida miserável. E que Deus, hein? Que Deus é esse? Tô fora, meu cara. Tô fora. Com relação às mulheres, eu vou avançar, que senão eu vou ficar falando pelos cotovelos aqui. Eu quero fazer um vídeo no máximo 30 e poucos minutos. Uma igreja para homens e mulheres. A doutrina da igreja é clara ao afirmar que nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. As mulheres são uma parte essencial do plano de felicidade e esse plano não funciona sem elas. Pois é, mulheres assediadas, muitas vezes responsabilizadas por serem estupradas. A frase, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, a mulher é sempre secundária, a mulher não recebe o sacerdócio, a mulher possui ocupações secundárias dentro da organização, a igreja é patriarcal, o homem dá a última palavra, tá certo? E muito bem, mulheres precisam se vestir cobertas de cima a baixo, se mostrar um pouquinho e for estuprada ou assediada, a culpa foi dela. A cultura do estupro na igreja mormon é real. Eu disse para vocês que em uma aula de seminário entre jovens, um professor colocou um texto, criou um poeminha em que ele dizia, eu tenho um vídeo sobre isso, em que ele dizia em rimas, ele culpava a mulher ali, olha, não me culpe se eu te assediar, se as tuas roupas me atraírem, umas coisas assim. Então isso é muito comum lá dentro, tá? Então a poligamia serve só para o homem, a mulher não pode ter vários homens, o homem pode ter várias mulheres, porque é uma coroação para o homem, é um privilégio para o homem. E eles justificam isso no Velho Testamento, porque Deus deu concubinas para Abraão, Isaac e não sei mais quem. Tá? Então, as mulheres, aqui nesse texto enganoso e mentiroso, eles estão dizendo que as mulheres estão em pé de igualdade. Isso é mentira. Tá? Então a gente precisa simplesmente... É que assim, quando a gente lê as coisas bonitinhas, bem escritas, parece, né? Mas não é por aí.
Uma igreja para jovens e idosos. A igreja oferece atividades e desafios para todas as idades. Entre as oportunidades para os jovens estão servir nos quóruns do sacerdócio e nas classes das moças, participar de mutuais e conferências de jovens, desenvolver dons e cumprir metas por meio do programa do Libertar. Tem programas de desenvolvimento lá dentro para jovens, tá? Na verdade, o objetivo é que você fique o mais tempo possível dentro da igreja. Então, você vai jogar bola no sábado, na quarta-feira, na terça-feira. Tem ensaio para atividades que acontecem lá dentro. Tudo gira em torno da igreja de fato. Você vê uma extrema alienação. A tua sexualidade enquanto jovem, com os teus hormônios lá em cima, não é tratada como uma coisa natural. Pelo contrário, é associada a pensamentos ruins. Sexualidade é uma coisa humana e essencial para a perpetuação da espécie e para o prazer, né? É tratado como tentação do demônio, tá? Jovens perdem muito tempo lá dentro, o tempo em que eles poderiam estar estudando. Os mormons dizem que eles financiam estudos, isso é para um grupo seleto, daqueles que eles realmente acham que vão acabar devolvendo os empréstimos que eles dão. Na verdade, eles não pagam nada para você, é dado um empréstimo a juros mais baixos, tá? Mas é feita uma análise econômica. Minha mãe tentou, como vocês sabem, não conseguiu, tá? Então tem muita coisa aí dentro. Vida como jovem dentro da igreja mormon, um porre, né? Teus amigos estão todos experimentando a sexualidade deles, estão passeando, saindo, viajando e você está enfiado dentro da igreja, tá? É mais ou menos por aí. Vamos lá, e aí os rapazes, né, desde sempre preparados para ir para a missão, e aí eles dizem que é uma escolha, não é uma imposição. Você aprende lá em primária com 2, 3, 4 anos de idade. Eu quero ser uma musiquinha. Eu quero ser um missionário. Veja que é no imperativo. Eu quero ser um missionário quando eu crescer um pouco mais. Espero estar bem preparado para servir tal como um missionário faz. E a gente nem esquece dessas porcarias, né? Oh, meu Deus do céu. Uma igreja para solteiros, pais solteiros e viúvos. A primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos ensinaram que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Muito bem. Casamento entre homem e mulher, ok, né? Mas hoje em dia houve um enorme avanço nesses termos, tá? Aliás, famílias não monogâmicas. Então ficam um cara e 2 mulheres em casa. Eles concordaram, tá? Ou 2 homens e uma mulher. Eles concordaram de comum acordo. Não vieram com historinha que foi Deus que mandou. Eles, pessoas adultas, e homologando suas relações, né? Todo mundo bonitinho, tudo certinho, com obrigações e tudo mais. Então, e há pesquisas indicando que são felizes. Relações homoafetivas, querem ter filhos, querem constituir uma família, isso é família. O amor e a unidade familiar não se destrói, não se constitui apenas de homem e mulher, que muitas vezes estão ali se engalfinhando, se debatendo, se agredindo, que eu cansei de ver na seita mormon, com agressão física, desrespeito, subordinação, humilhação, né? Distratam os filhos, são incompetentes, não criam os filhos direito, né? Então eu acho que a família é o amor entre pessoas. A gente está se gostando, a gente tem objetivos em comum, a gente quer viver essa experiência, a gente quer se aventurar. Por isso que eu falo, não tem espaço para aventura dentro de uma organização como essa. É tudo determinado, é tudo muito delimitado. O teu espaço, o teu espectro de ação é delimitado por eles. Então se você tem um espírito mais livre, mais aventureiro, né, gosta de boas sensações, sei lá, quer passar o ano viajando, descansando, esquece. Quer experimentar coisas diferentes, quer abrir a cabeça, porque não tem como você se expandir se você não tem vivência das coisas. Eu não estou falando para você sair para ir experimentando tudo, porque vai que você desembesta que quer comer cocô. Mas também problema é teu, tá com vontade? Come, ué. Mas passa no médico e de repente você tá com vermes, né? Eu estou falando dessas coisas que a gente tem, desses chamados, algumas coisas, das inclinações que nós temos para as coisas, né? Que é importante a gente conhecer. Isso nos torna mais tolerantes, mais compreensivos, menos preconceituosos. Isso é a verdadeira inteligência, não é isso aí, essas verdades absolutas, né? Então vamos lá. Eles falam sobre pais solteiros e pessoas solteiras. Muitas pessoas esperam por um casamento dentro da seita mormon, porque elas são orientadas desde cedo, desde sempre, de que o casamento bem sucedido é com um membro da organização. E lá dentro tem de tudo, gente. Tem pedofilia, tem traição, tem tudo que você imaginar. Tem tudo que você imaginar. Tá? Tem assédio, tem estupro, tudo que não presta tem lá dentro, assim como em qualquer lugar. Mas por isso que eu digo, eles são especiais, eles têm uma missão especial. A igreja é feita de pessoas, sem pessoas a igreja não é feita. O argumento de que
as pessoas são perfeitas, a igreja é verdadeira e as pessoas não, é um engodo para você engolir. Igreja é feita de pessoas. Claro que a imperfeição está em todos os cantos, mas vocês batem alardeiam a todos os ventos, que são os donos da verdade. Vocês alardeiam que tem visões especiais, que vem Deus, profeta, que não sei o que tem, que o Espírito Santo fala com vocês, que tem o poder de Deus para abençoar, para curar. Então isso não podia estar acontecendo. E essas pessoas vivem em grande solidão, esses solteiros. Pessoas que, mulheres, às vezes, a mulher lá de 20 e poucos anos, chegando aos 30, 25, 27, já está passando do momento já. E aquelas pessoas, às vezes, né, que, digamos assim, pertencem a uma classe social mais baixa, às vezes são mais obesas, às vezes, né, não são lá tão lindas como diz o estereótipo, né, enfim, e esperam alguém e não recebe. E aí elas são confortadas com a falsa promessa de que lá no mundinho próximo elas vão se casar. Deus vai dar um marido para elas. E vivem solitárias a vida toda. Agora, pensa no mau humor de uma pessoa dessa. Eu conheci várias. Sabe aqueles solteirões, aquelas solteironas? Pessoa infeliz, gente. Gente feliz não machuca, gente feliz não agride. Gente feliz deseja o bem ao próximo, né? Claro que gente feliz também não vai dar a outra face o tempo inteiro para apanhar, né? Você vai ser insultado e vai deixar. A minha mãe não era do sistema dela ser agredida, mas ela foi deixando. E cada dia que passava ela era mais pisada dentro da seita mormon. E ela nem se dava conta. E eu falava, mas tu vai deixar? Eu via minha mãe uma mulher forte, sabe? Tinha porte, tinha força física, eu não entendia nada daquilo. Então, assim, não espere de pessoas felizes que elas deem a cara para vocês baterem, porque aqui não, neném. Tá bom? Uma igreja para todos os povos e todas as raças. Eu já fiz ali uma explanação no início do vídeo com a fala do Harold Bailey, mas eu tenho um vídeo que eu trago todas as questões, muitas escrituras mormons, ensinamentos, que eles falam que realmente a raça negra é inferior, ela foi amaldiçoada por Caim e, portanto, não merecia o sacerdócio. O sacerdócio concedido aos negros foi uma coisa política. Eles estão indo para a África agora. Não era o objetivo dos mormons, mas a África é um ótimo reduto para evangelizar pessoas. Tanto para católicos, evangélicos e para mormons. Mormons estão lá, estão investindo e estão pedindo dízimo lá. Tá? Olha que lindinho isso aqui. Não há restrição de cultura ou etnia. A diversidade dos membros da igreja em todo o mundo é uma característica notável dos santos dos últimos dias, porque o evangelho de Jesus Cristo transcende toda cultura, raça, nacionalidade e idioma. Culturas e povos em todo o mundo se reúnem por localização geográfica para formar as congregações locais que adoram juntas, por causa do convite do Salvador para que todos os filhos de Deus viessem a eles. Então, muito bem. Então, não discriminem mais contra homossexuais, deem às mulheres mais poder, mais voz, mais espaço do que elas têm. Tratem bem as diferentes etnias, somos todos iguais, mas tratem com igualdade. Agora, depois da morte de George Floyd, que foi um evento que tomou o mundo afora, agora está cheio de apóstolo negro, agora está cheio de liderança lá, de alta liderança negra, pardo, indígena. Eles estão diversificando por imposição, porque o mundo está caminhando por isso, mas não porque revelação. Eles deveriam, na verdade, serem os primeiros a fazer isso, porque eles são guiados por Deus. Deus não teria dito isso, olha, direitos iguais para todos, aqui todos são iguais. Está na hora de ter um profeta negro, né? Não. Tem que morrer um homem daquela maneira brutal, depois de tantos outros, né? Para que a igreja mormon resolva tomar alguma atitude. E eles só deram o sacerdócio aos negros porque no Brasil, quando eles chegaram aqui, que é um reduto onde eles são muito fortes, eles viram a miscigenação como é. O Brasil é uma África fora da África, assim como o Brasil é uma Itália, é uma Alemanha, é uma Polônia, é um Portugal, é um Japão. O Brasil é muito miscigenado. O Brasil é um país de refugiados. Pois é. E aí a gente tem que escutar que é tudo lindinho, todo mundo lá vive em pé de igualdade, né? Ricos e pobres, o rico sempre vai ter mais privilégios. Se você tiver uma classe social um pouquinho mais alta das pessoas lá, a tendência é que você tenha cargos de maior responsabilidade lá dentro. É uma tendência real. Eu nunca vi miserável sendo bispo, né? Geralmente é quem tem uma posição um pouquinho melhor lá, naquela região, tá? Então, as questões sociais, as questões étnicas, as questões de origem sexual, de inclinação sexual, etc., são termômetros aí para aferir essa noção de igualdade que eles estão passando, e não é verdade. Aliás, eles carregam nos lombos o sangue de dezenas de jovens
que se suicidaram após a perseguição mórmon contra homossexuais, que a gente já trouxe vídeo aqui sobre isso, carregam nos lombos. Eles discriminaram oficialmente, de forma institucional, contra homossexuais. Jovens vivem aos milhares nas ruas de Utah porque os pais expulsam de casa porque a igreja diz que gay é coisa do diabo, vai pro inferno. E os pais, ó, a religião acima do amor de pai e mãe para filho. Espero que nunca volte. Tem uma lei que eu acredito, as leis naturais, que eu acredito é a lei do retorno, sabia? Eu acredito muito nisso. Volta. E aqui, como sempre, estão falando que eles têm 16 milhões de membros, que a gente já provou que é impossível por números. É só fazer uma continha simples ali, a gente já provou. Uma igreja para pessoas com orientações sexuais diferentes. Então, a gente já trabalhou muito esse tema, né? Aí eles justificam aqui, é interessante. A igreja diferencia o sentimento de atração por pessoas do mesmo sexo do comportamento homossexual. Aqueles que sentem atração por pessoas do mesmo sexo ou que se identificam como gays, lésbicas ou bissexuais podem fazer e manter convênios com Deus e ser dignos de participar plenamente da igreja. Identificar-se como gay, lésbica ou bissexual ou sentir atração por pessoas do mesmo sexo não é pecado e não impede uma pessoa de participar da igreja, de ter chamados nem frequentar o templo. Escuta. A pureza sexual é parte essencial do plano do Pai Celestial para a nossa felicidade. As relações sexuais são reservadas para um homem e uma mulher que são legal e legitimamente casados um com o outro. Acabou de... Um parágrafo desmentiu o outro, contrariou o outro. Relação sexual é reservada para homens e mulheres. Então, quem vai fazer convênio no templo é homem e mulher casado. Que o templo mórmon, onde só os mais especiais entram, os mais obedientes que pagam o dízimo, tá? Aí lá você vai fazer investidura, endowment, vai ser lá. Que quando você morrer, o seu corpo vai se espalhar por aí. Se você não fizer o selamento, você não encontra a tua família lá em cima, no reino celestial. Quando que um homossexual vai fazer isso? Ele jamais vai atingir o mais alto grau de glória, que é a grande ambição dos mormons, né? Então assim, você vai viver o que for te dado lá dentro, eles vão te engolir, vão te difamar, porque eu vi muita difamação lá dentro de reuniões, em reuniões na igreja, na escola dominical, eu via muita difamação, muito desrespeito, tá? Então você pode, suportando tudo isso, tá, impedido de desfrutar o seu desejo, desfrutar a tua maneira de amar, cada um ama de um jeito, né? E vai viver no celibato. O homem e a mulher não praticam celibato na igreja mórmon, eles praticam abstinência sexual até que se casem. Muito bem. É isso, gente. É isso, né? E aí tem toda uma retórica dele aqui. Ele encerra falando que é uma igreja para todos os filhos de Deus, desde que sejam norte-americanos, desde que tenham uma boa posição social e desde que deem muito dinheiro para a igreja. Aí você será muito bem-vindo, tá bom? É assim que funcionam os bastidores dessa organização. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu consegui trazer bastante conteúdo hoje para vocês e já compensando, né, o que a gente não fez vídeo semana passada, tá? Vou colocar todas essas notas aqui no vídeo e espero que vocês tenham gostado. Volto semana que vem, assim espero. Até lá, bisdão, beijo!